Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou apresentar ou mostrar essa nova versão da planilha que eu desenvolvi para cálculo da taxa metabólica basal e do gasto calórico diário, certo? Então essa é a nova versão. Então antes de entrar no assunto do vídeo em si, é importante mencionar alguns fatos. Primeiro, isso daqui que eu estou apresentando não é um programa, não é um aplicativo que por si só realiza alguma função. Isso daqui é um arquivo de um programa. O programa em questão é o Excel. Então, para conseguir as funcionalidades que eu vou apresentar aqui, você precisa ter o Excel. O Excel é um programa para desenvolvimento de tabelas dinâmicas, planilhas de cálculos e tal. Então, é um programa da Microsoft. Existe uma possibilidade, caso você não conheça, deste programa já está no seu computador. Algumas versões de Windows e tal, quando você compra o computador, acaba vindo. Caso você não tenha, você vai precisar adquirir, ok? Então você precisa do Excel para essa planilha funcionar exatamente do jeito que eu demonstro aqui. Preferencialmente versão 2013 ou mais recente, certo? Então esse é o primeiro aspecto. O primeiro fato, no caso. O segundo, eu já vou deixar aqui como adquirir, que as pessoas entram em contato pelo e-mail e tal, mas vai ficar aqui bem simples. Então o primeiro passo é você acessar o site aqui, www.multipapo.com.br. Caso você não caia diretamente nessa página que eu estou mostrando aqui para vocês, você vai aqui do lado direito, clicar em tabelas e planilhas. Aí sim você vem definitivamente para cá. Então aqui tem, por exemplo, aqui o código desta tabela, que no caso é a TB01, você vai clicar em comprar e você vai ser redirecionado para o site da Hotmart. Lá é um site seguro e eles se encarregam de todo esse papel da transação, de receber e disponibilizar o arquivo para vocês, ok? De forma segura e prática, certo? Na questão do valor, é um valor simbólico dado em vista o tempo que você demanda para desenvolver ou ir para fazer alterações até que se chegue a um resultado satisfatório, ok? Mas eu também vou mencionar aqui que é perfeitamente possível que qualquer um de vocês que tenham o programa Excel consiga desenvolver uma para vocês, ok? Isso daqui é simplesmente baseado em cálculos de fórmulas, ok? Então agora entrando na questão da planilha em si, essa daqui é a nova versão. Então quem adquirir vai receber as duas, a antiga e a nova. Então mostrando aqui rapidamente, a antiga era essa daqui, ó, certo? Então você preenchia aqui se fosse homens, você preenchia aqui se fosse mulheres, aqui já saía a taxa metabólica basal, você selecionava o fator atividade física e conseguia o gasto calórico diário. Então nesta nova versão ficou ainda mais prático, mais simples de realizar estes cálculos, certo? Também atentando ao fato de que eu só desenvolvi a planilha, a metodologia de que os dados são disponibilizados. Porém, o que leva ao resultado e tal aqui é baseado em fórmulas, ok? De um doutor, no caso que é o Dr. Harris Benedict, a fórmula de 1919, que é uma das fórmulas mais aceitas pela sociedade na questão de nutrição, essas coisas, com a maior aceitação na questão de se aproximar do real, ok? Porque de indivíduo para indivíduo existe uma variação, ok? Mas para se chegar nessa fórmula que ele desenvolveu, foram anos e anos de estudo com milhares e milhares de indivíduos, ok? Então o que eu simplesmente faço aqui nessa tabela? Eu pego essa fórmula e disponibilizo ela de maneira fácil, você insere alguns dados e você chega ao resultado. Da mesma maneira que se você pegasse um papel, uma caneta, uma calculadora e substituísse todos os dados da fórmula, você chegaria no mesmo resultado. Então aqui ó, são duas fórmulas, certo? Por que duas? Uma para homens e uma para mulheres.
por mais que se tratem de seres humanos, o consumo calórico entre o indivíduo masculino e o indivíduo feminino, eles variam, ok? O homem ele tem um gasto calórico maior, mesmo que eles apresentassem as mesmas características físicas, como idade, peso e altura, certo? Então são duas fórmulas. No caso aqui da do homem seria 66 mais 3,7 vezes o peso, mais 5 vezes a altura, menos 6,8 vezes a idade. E aqui tem a das mulheres. Então, num primeiro momento, quem olha aqui e observa, ele fala, mas ali é 66, ali é 665. É exatamente isso, ok? Não tem erro algum. É que alguns outros fatores aqui durante a multiplicação vai realmente chegar ao resultado preciso, ok? Então não tem erro, pode pesquisar aí, a fórmula é essa mesmo, essa de homens e essa de mulheres, certo? Então, calculando essa fórmula, você obtém o quê? A taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É aquele consumo de energia que o indivíduo consome mesmo em absoluto repouso. Ele pode estar até mesmo dormindo. Por que consome? Porque ao mesmo tempo que você está dormindo, seu coração está batendo, os órgãos estão funcionando, você está respirando. E isso demanda de uma quantidade de energia que é quantificada em quilocalorias, ou simplesmente calorias, certo? E isso é determinado como taxa metabólica basal, ou você vai ver muito aí TMB, certo? Abreviação. Então aqui nessa planilha ficou bem fácil, em vez de você pegar o papel, caneta e tal, você só vai substituir os dados aqui e você vai chegar já a essa taxa metabólica basal, desta maneira. Lembrando que você só consegue digitar aqui, mexer realmente nos campos necessários. Por exemplo, se você clicasse onde tem uma fórmula, você não conseguiria alterar, certo? Porque ela está protegida com o intuito do quê? De evitar que a alteração de alguma coisa faça com que a tabela perca a funcionalidade, certo? Pois ela se baseia em fórmulas. Então, simplesmente você vai precisar utilizar os campos que eu vou mencionar aqui agora. Então, o primeiro passo é selecionar. Selecionar aqui se é o indivíduo masculino ou feminino. No primeiro momento, masculino. Idade, você coloca em anos, 30. O peso em quilos. Lembrando que o peso você pode colocar uma fração, por exemplo. No caso, se fosse 80 kg e 500 gramas, você coloca 80,5. 80 kg e 700 gramas, 80,7. Lembre de utilizar o vírgula e não um ponto. Então, aqui como exemplo, eu vou utilizar 80,5. 80,5 não, 80,5, certo? E aqui a altura em centímetros, que também é bem simples. Se a pessoa mede 1,80 m, isso quer dizer que ela tem o quê? 180 centímetros. 1,50 m, 150 centímetros. Então, coloque esse valor em centímetros. Então, esse indivíduo vai ter 180 centímetros. Seria equivalente a 1,80 m. Tá? Inserido estes três dados e selecionado o sexo, seja masculino ou feminino, você já tem a taxa metabólica basal deste indivíduo, que no caso seria 1.864 quilocalorias, certo? Então essa é a primeira funcionalidade da tabela. A segunda é o gasto calórico diário, que nada mais é do que a soma não, na verdade é a multiplicação do fator taxa metabólica basal, que é esse primeiro que a gente chegou, vezes o fator de atividade física. E eu não estou necessariamente falando de prática esportiva, certo? Porque a rotina diária de muitas pessoas, em função do seu trabalho, um trabalho braçal, a rotina, o esforço físico durante a sua rotina diária, também pode classificar essa pessoa como moderado ativo ou até mesmo bastante ativo. É só a questão do muito ativo que acaba se restringindo à combinação de fatores. Ou uma pessoa com uma rotina diária pesada e que pratique ainda assim algum esporte, ou de fato
quem é esportista. Então, na questão de esportista, começa a entrar aqui no moderado ativo, até muito ativo. Então, aqui no moderado seria aquela pessoa que pratica atividade entre ali 2 a 3 vezes por semana, bastante ativo 4 a 5 e muito ativo 6 a 7, certo? E aqui tem outras opções que seriam sedentário, que é aquela pessoa bem sossegadona mesmo, e levemente ativo. Faz alguma coisa, mas não chega a ser classificado como moderado. Então seria o levemente ativo. Esse talvez aqui seja um quesito mais pessoal. Então vai assim do, digamos assim, o quão você sente essa questão da rotina do seu dia a dia, ok? Então eu não consigo determinar isso, é você que tem que determinar. Se você se classifica em algum desses níveis, certo? Sendo sedentário a muito ativo. Então isso daí é do, como se diz, o feeling de cada um, certo? Então cada um determina o seu aí com base na sua rotina. Então, como vocês podem ver aqui, a partir do momento que eu selecionar algum destes fatores da atividade física, vai alterar aqui esse gasto calórico diário. Então, digamos que essa pessoa fosse uma pessoa bem sedentária, ela teria um gasto calórico diário, que seria taxa metabólica vezes esse fator atividade física, de 2.237, certo? Então, de 1864, que é a basal, iria para apenas 2.237. Agora aqui no levemente ativo já sobe, moderado ativo, bastante ativo e muito ativo. Então olha a diferença, quase que dobra o consumo calórico. Então agora, resumindo a importância disso daqui, certo? Então toda vez que você determina, digamos assim, uma dieta na questão de ser um regime ou manter uma dieta de fato, então essa quantidade que você chega nestes cálculos aqui é o quê? É a quantidade que você precisa para não engordar e para não emagrecer. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, você precisa retirar um pouco dessas calorias. Como? Fazendo uma dieta ou fazendo uma atividade física, certo? Então, por exemplo, isso daqui é só um exemplo. Recomenda-se um déficit de calórico ou um déficit na questão da dieta de 500 calorias, porque não pode ser exagerado, porque senão o corpo trava, que é aquele momento que não emagrece, ok? Ele acaba segurando a energia, então recomenda-se 500. Então, no caso desse indivíduo, se ainda assim ele quisesse emagrecer, o que ele precisaria consumir? Aproximadamente 3.000 calorias por dia, certo? Que seriam essa daqui, que é para manter o atual, então se ele quer emagrecer, ele tiraria 500. Se ele precisasse ganhar peso, ele jogaria 500 em cima disso. Então ele precisaria comer aproximadamente 4.000 calorias. Mas isso já é mais voltado para a questão de nutricionistas e tal. Eu até vou desenvolver uma tabela mais elaborada com esses cálculos já. Então, para que se possa ser utilizado por quem realmente é do ramo, certo? Mas eu acho que deu para entender, e a ideia desta tabela era simplificar essa outra ou deixar mais prática ainda, que de fato ficou. Então, por exemplo, aqui rapidinho, só calculando aqui se fosse uma mulher, ó, feminino, 25 anos, 70 quilos, 1,70. Então essa mulher com essas características, ela teria uma taxa metabólica basal de 1.525 e com base na sua atividade física, por exemplo, se fosse levemente ativo, ela precisaria de 2.097 calorias para não emagrecer e não engordar, para se manter, ok? Então, com base em cima disso, acaba se determinando o valor energético da sua dieta, por exemplo. Só que entram outros fatores aí, ok? Mas basicamente era isso. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal. Novamente lembrando, se quiser adquirir, é só estar acessando o site e tal, que seria esse daqui. Se não cair na página, clica aqui em tabelas e planilhas, você vai ser redirecionado para Hotmart, onde está o arquivo, e eles
fazem todo o processo da transação desta negociação, desde receber o pagamento, com todas as facilidades e tal, até disponibilizar o arquivo. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!